Fala pessoal, Leandro Rosendo aqui e você está no canal FortShield. Nós estamos estudando este livro, Código Limpo, do Uncle Bob, e essa série vai falar sobre o conteúdo desse livro. E esse é o terceiro episódio da série, onde nós vamos falar sobre a primeira e as principais formas que nós temos de organizar o nosso código, que são as funções. Eu só gostaria de deixar um disclaimer aqui. Essa série não tem o intuito de substituir a leitura desse livro, então eu aconselho você a ler o livro porque é uma forma mais completa da ideia do autor. E se você ainda não tem o livro, eu vou deixar o link na descrição. Então, sem mais, bora começar o conteúdo. Quando nós pegamos para ler um livro, por exemplo, nós vemos que o livro ele é organizado em parágrafos. Então, nós temos um parágrafo, outro parágrafo, outro parágrafo. Por quê? É assim que o autor organiza as ideias daquele livro, as ideias que ele quer transmitir com aquele livro. É assim que nós devemos tratar o nosso código. Nós devemos organizar as nossas ideias através das funções. Separamos as nossas ideias em funções. Nós criamos blocos para facilitar essa troca de ideias que a gente quer passar. Então nós devemos tratar os nossos códigos como se fosse um livro, para que quando nós pegamos para ler o código, nós lemos a primeira função, essa função desperta interesse em ler a próxima função e assim por diante. O Uncle Bob, depois que dá essa pequena metáfora, esse pequeno exemplo de como nós devemos tratar o nosso código, ele vai definir que as nossas funções elas devem ser pequenas. E elas sendo pequenas, ele diz que as nossas funções devem ter no máximo 20 linhas. É claro que você pode ter uma função com 21, 22, 30 linhas, mas o ideal é que a sua função, as pessoas e você, as pessoas que vão dar manutenção nesse código, consigam enxergar essa função na tela. Ela não precisa rolar para baixo nem para cima para que consiga ver a função inteira. Porque se você precisar lembrar de algum passo, ela se perdeu no scroll da tela. E isso é ruim. A mesma coisa, ele vai dizer que a quantidade de caracteres, a assinatura, o header da sua função deve ter. Ele vai colocar que a sua função não deve passar de 150 caracteres. Por quê? Se eu habilitar aqui, por exemplo, os arquivos, para eu ler o nome da função inteira, eu preciso rodar a barra de rolagem para a lateral, a barra de rolagem horizontal. E isso é ruim, dificulta a produtividade para eu identificar as funções, ler as funções. Então, por isso, ele vai definir que as nossas funções não têm que ter mais de 150 caracteres por linha. Isso aqui ele vai mudar lá na frente, num capítulo onde ele vai falar sobre formatação. Ele vai mudar, mas 150 ainda ele considera como aceitável. E que as nossas funções não têm que ter mais do que 20 linhas. Isso daqui torna mais legível o nosso código, você criando funções pequenas. Depois disso, ele vai colocar que estruturas como if, else, try, catch, while, todas essas estruturas, logo depois delas, tem que ter uma função, tem que ser uma chamada de função. Por quê? Imagina que todo o conteúdo da função esteja dentro dessa estrutura de if aqui. Isso vai ficar ruim você saber. Então, toda a chamada de if, a saída de um if, a resposta do if, tem que ser uma função, a menos que isso seja uma variável de atribuição. Você está atribuindo um valor a uma variável. Aquilo ali já é uma linha. Quando você faz isso, fica mais fácil você entender o que a função está fazendo. Estou verificando, eu sou um abacate? Beleza, eu vou chamar a função de abacate. Se eu me interessar pela função de abacate, eu vou e dou uma olhadinha no que essa função faz. Se eu não me interessar, eu não preciso rolar o código para chegar até o ponto que já sei o que faz, essa parte não me interessa. Isso aqui fica muito fácil você ler e identificar. Se você tiver interesse, você vai e olha na função em que está sendo chamada. Outro ponto que ele coloca é que as estruturas não devem ser alinhadas. O que seria isso? Você ter ifs embaixo de ifs, try catch dentro de try catch,
são coisas ruins, ele não gosta disso. Ele pontua isso como algo ruim para o seu código, você ter estruturas alinhadas. Então é melhor você colocar funções. Chama a função e lá dentro você faz essa diferenciação. Cada função que a gente cria, a nossa preocupação com ela deve ser se essa função está fazendo somente uma coisa e nada mais. A nossa preocupação deve ser somente essa quando nós criamos uma função. Por quê? Vamos pegar o exemplo dessa função aqui, que é o exemplo 3, que faz duas coisas. Ela processa uma string, ela vai pegar essa variável exemplo aqui, example, e vai inverter as letras e vai imprimir. E ao mesmo tempo, essa função está somando todos os valores que estão dentro de um vetor e printando na tela. A gente claramente podemos ver que estamos fazendo duas coisas dentro de uma mesma função. E isso é ruim também. Porque nós criamos um acoplamento temporário e desnecessário. É um efeito colateral que ele chama. Porque se eu estou precisando calcular o conteúdo de um vetor dentro dessa mesma função, eu estou fazendo outra coisa, isso aqui é ruim, causa esse tipo de acoplamento. O ideal seria você separar essas duas coisas em duas funções diferentes para que você não precise ter esse acoplamento e fazer duas coisas quando você está chamando a função. Depois, ele vai falar sobre as estruturas de switch, a estrutura switch case, né? E ele fala que o switch, você não faz uma coisa só quando você coloca um switch. Por quê? Você tem uma tomada de decisão aqui, você tem outra tomada de decisão aqui, você está fazendo mais de uma coisa, você está executando mais de uma coisa. E isso ele pede para você, ele não proíbe, mas essa chamada tem que ser feita uma vez só. Você tem que utilizar o switch uma vez só. E normalmente você faz isso quando você tem um switch case para a criação de objetos polimórficos, que é quando um objeto pode assumir mais de um papel. Então vamos ao exemplo. Estudando esse livro, o outro livro já apareceu aqui no canal, o Padrões de Projeto, o Design Patterns, ele vai colocar um exemplo em que nós criamos um duck, um pato, mas esse pato ele pode ser de raças diferentes. E assim, quando nós criamos essa função, esse pato ele pode ser de várias raças, né, de várias espécies. Ele pode ser Malar, pode ser Model, e aí, se a gente colocar outros aqui, vai aparecer outras formas. Essa daqui é uma forma de switch case que ele aceita, porque o retorno é um pato, mas esse pato pode ser de várias raças, ou seja, é um objeto, o pato seria um objeto polimórfico. O retorno dessa função sempre vai ser um pato. Agora, qual tipo, pouco importa. Essa é uma abordagem que ele aceita você utilizar o switch case, mas isso daqui também deve ser chamado somente uma vez no seu código. Aí depois ele vai colocar no livro sobre os nomes das funções. E sobre o nome das funções, nós temos um vídeo aqui nessa série, que é o terceiro vídeo postado, mas fala sobre o segundo capítulo do livro, onde ele vai falar sobre os nomes. E eu vou deixar o vídeo no izinho aqui. Mas ele pontua que nós não devemos ter medo de usar nomes grandes para as funções que nós estamos criando. Porque é melhor nós termos nomes grandes, por mais feio que esses nomes fiquem, né, ele vai especificar exatamente o que aquela função está fazendo. Não é o exemplo aqui, né, mas ele vai descrever melhor o que aquela função faz, que vai permitir você ler quando aquela função é chamada e entenda. E se você tiver curiosidade, você vai e olha. Mas o intuito é você passar em uma possível manutenção sobre aquela função, porque já está descrito o que ela faz. E nomes grandes ele coloca que evita a necessidade de você colocar comentários no seu código, explicando o que aquela função faz. Então é melhor você ler o nome grande e entender o que a função faz do que você criar comentários explicando o que aquela função faz. E falando em comentários,
eu estou percebendo que muitas pessoas não estão colocando nos comentários dúvidas, nada disso. Então, eu estou entendendo que vocês estão entendendo o conteúdo que eu estou passando, que o Uncle Bob escreveu no livro, tá? E se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem no comentário, não fiquem com vergonha. Qualquer tipo de dúvida será bem-vindo. E mesmo se você não tiver dúvida, eu vou pedir para você deixar a palavra comentários, que é o assunto do próximo vídeo. Você escrevendo nos comentários ajuda esse vídeo a ter ainda mais engajamento. O YouTube vai entender que esse conteúdo é importante e vai divulgar para as outras pessoas. E aproveitando, tá vendo esse carinha aí? White Walker, o Rei da Noite, personagem famoso de uma série. Ele me contou que se você não deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para as próximas notificações de vídeos que saírem, ele vai mandar uma tela azul para você bem forte e vai dar trabalho, um kernel panic. Então é melhor você garantir que isso não vai acontecer antes que o próximo vídeo sair. É melhor você já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para os próximos vídeos. Evite esse problema, essa dor de cabeça que você vai ter. Beleza? Continuando. Depois, o Uncle Bob, no livro, vai falar sobre os parâmetros que nós passamos para as funções. Esses parâmetros, ele vai dizer que as funções ideais, elas não têm parâmetros. Elas simplesmente, você faz a chamada e não passa nada para ela. Isso aqui é ideal. Por quê? Facilita na implementação de testes. Eu não vou precisar mocar um tipo de parâmetro para aquilo, para aquela função. Simplesmente eu faço a chamada e verifico, testo aquela função. Isso daqui seria o cenário ideal. Mas ele vai separar também em três, na verdade. Ele vai classificar isso em 4 tipos, que são as monad, que são as funções que recebem um parâmetro. Temos as dyads, que são as funções que recebem 2 parâmetros. Aqui está errado. Então, nós temos as dyads, que recebem 2 parâmetros. Nós temos as tríades, que recebem 3 parâmetros. E nós temos as pólides, que recebem 4 ou mais parâmetros. Esse daqui é um cenário que ele condena veemente. Nós não devemos utilizar, e inclusive ele só coloca que não devemos utilizar e não aprofunda mais sobre o assunto, igual ele fala sobre as outras 3. Então vamos olhar para monad. A monad é uma função que não é difícil da gente lidar com ela, a gente tem que mocar somente um parâmetro, se for o caso. Não é problemático lidar com essa função. Ele só julga que o único parâmetro que nós não devemos passar são os parâmetros boolean, né? Esse tipo já diz que a função não faz mais de uma coisa. Ela, se for true, faz uma coisa, se for false, faz outra. Isso aqui ele condena veementemente. A gente não tem que passar parâmetros bool em funções monads. Somente qualquer outro tipo, menos esse. Tá? Ele fala para a gente não passar, não utilizar. Outra coisa que ele vai falar sobre essas funções é que a gente tem que ter verbo mais substantivo, de modo que a leitura seja natural. Igual nessa função de exemplo que ele mesmo deu, ele vai colocar right field name. Isso aqui para mim está claro que está fazendo essa função monad. Eu estou escrevendo no campo nome. A minha variável aqui, que é um substantivo, ela já vai dizer qual campo que eu estou escrevendo nesse caso. Poderia ser right field age. Então eu estou escrevendo no campo idade. Se a gente adotar essa regra aqui para quando nós utilizarmos funções monads, praticamente nosso código vai parecer um texto mesmo na leitura. Tá? Só lembrando de evitar o boolean aqui que a gente vai passar como parâmetro que a gente não deve fazer. E quando ele vai falar sobre as funções dyads, ele vai falar que está tudo bem, a gente tem mais coisas, mas gera uma certa confusão. E essa confusão é qual a ordem que eu tenho que passar dos parâmetros. É claro que hoje isso fica fácil porque as nossas ideias estão um pouco mais inteligentes. A gente consegue saber porque a ideia fala qual é a ordem. Mas eu acredito que quando ele escreveu esse livro de experiência, se não me engano é de 2010, ele falava que para você descobrir qual é a ordem dos parâmetros que você tem que passar, você tem que ir e olhar a assinatura desse método.
E isso você tem uma perca de produtividade, porque você precisa encontrar o ponto H, no caso de C++, o ponto H, olhar a função e aí sim você passar os parâmetros na ordem certa. Só por isso ele já fala que não é muito legal você fazer. O ideal é você transformar essas dyads em uma monad. E aí ficaria assim, né? Você criaria uma classe point e aí você teria x e y e aqui você passaria o point, que era o que estava antes. E aí você tem essa função transformada de uma dyad para uma monad. E aí ele coloca as tríades. Ele pede para nós tomarmos muito cuidado, pensarmos muito bem em criarmos uma tríade. Porque já são várias coisas, além de ter o mesmo problema daqui, que você não sabe a ordem. Claro que as ideias de hoje vão nos ajudar com isso. Mas se você não está utilizando uma ideia, você vai precisar olhar o header dessa função e não é legal. O ideal é você transformar essa pelo menos numa dyad. Porque esse point que foi usado aqui, ele poderia entrar aqui e nós só teríamos o z. Mas se eu quiser transformar isso numa monad, esse z também é um ponto. Eu poderia passar ele aqui como ponto e isso aqui viraria uma monad. Esses daqui são os princípios e outra coisa que ele coloca sobre os parâmetros é que, por mais que nós tenhamos parâmetros que têm argumentos variáveis, esses parâmetros, essa função, deve seguir esse princípio de monad, dyad e tríade. Aqui no caso eu tenho uma monad, porque os parâmetros variáveis eles também são considerados como um parâmetro. Poderíamos ter uma tríade, aí teria um parâmetro a mais aqui no meio, vírgula e o argumento variável. Então ele pede para nós nos atentarmos a isso. E você deve estar se perguntando se ele fala alguma coisa sobre os parâmetros de saída. Sim, ele fala alguma coisa assim, que os parâmetros de saída, que no caso aqui do C++ ou do C, é quando a gente passa um ponteiro para a função e aí esse ponteiro vai sofrer modificações dentro da função e aí eu consigo pegar lá fora esse valor modificado dentro da função. Ele fala que nós devemos evitar esse tipo de comportamento porque nós estamos acostumados que os parâmetros de uma função normalmente são de entrada e a gente confunde muito quando são parâmetros de saída. Para descobrir isso, a gente precisa olhar para a assinatura daquela função e tomar a decisão de passar um ponteiro. Né? Então facilita muito nós não termos esses parâmetros de saída. O ideal é que a saída do parâmetro aconteça no return da função, que no caso seria igual a essa modalidade aqui. Esse modo, essa função aqui embaixo, né? Onde você tem um parâmetro que é input e o return acontece aqui. Não tem uma saída, um parâmetro de saída. Isso para ele não é bem visto. E avançando ainda, ele vai falar sobre uma separação de comando consulta. O que seria isso? É quando nós temos implementado set e get dentro da mesma função. Por exemplo, eu estou tentando acessar um dispositivo, estou tentando fazer uma escrita num dispositivo I2C, está pendurado no barramento 2C, e aí eu faço o set naquele registrador, no registrador desse dispositivo, e para verificar se o set aconteceu, faço a leitura do get nesse dispositivo, nesse registrador desse dispositivo, e retorno para fora da minha função. E lá fora eu faço o tratamento. O set aconteceu. É ruim isso. É melhor você ter comandos separados, você fazer gets e sets separados, não dentro de uma mesma função. É melhor lá fora você fazer o set e depois você chamar o get para verificar se foi aplicado ou não. Tenha separado isso, não coloque dentro da mesma função, por exemplo, dentro da função de set. Isso daqui é uma coisa que ele não gosta, ele condena mesmo. E aí, ele vai falar sobre o retorno de código de erro, que no caso seria esse tipo de retorno aqui. Eu estou retornando um código de erro. Para C++, nós temos aqueles tipo
error-t, que aí tem toda uma classe, -eio, são vários valores que cada um simboliza alguma coisa, algum tipo de erro que nós estamos tratando. E esse tipo de código de retorno, ele também não gosta, ele prefere trabalhar com exceções. Por que ele não gosta de trabalhar com os códigos de erro? O código de erro viola a separação do comando consulta. Vamos pegar o próprio exemplo do set, do registrador de um dispositivo que está pendurado no barramento 2C. Eu faço o set, deu erro, eu retorno esse erro, está errado. Por quê? Eu estou fazendo o set e está dando um get. Está totalmente fora. Isso aqui. O set ele tem que ser do tipo void. E se der erro, na minha tentativa de set, eu tenho que levantar uma exceção. Por isso que é preferível trabalhar com exceções no lugar de tratamento de erros. Quando a gente opta por trabalhar com tratamento de erro, nós estamos simplesmente criando estruturas alinhadas. Por exemplo, se acontecer isso, faça isso. Se não acontecer, se der esse erro, faça isso. Se der esse outro erro, faça isso. Então, estamos criando várias estruturas alinhadas, ifs dentro de ifs. É ruim isso. Quando nós utilizamos exceção no lugar de código de erros, novas exceções são derivadas da classe de exceção. Então, nós não precisamos nos preocupar com essas exceções extras que serão inseridas, ou se a gente está trabalhando com código de erro, nós não precisamos nos preocupar em inserir esse novo erro, essa nova tratativa para o erro que aparecer. Imagina ter que ficar mexendo em vários arquivos para inserir um novo erro que pode aparecer. Fica ruim e totalmente inoperante, sabe? Inviável da gente fazer isso. Então, façamos a opção de utilizarmos exceções em nossos códigos. Claro, se você está trabalhando com C, eu não lembro de ter visto esse tipo de abordagem lá no C. Ele vai colocar que a gente deve evitar repetições, duplicações de código, né? Por isso que você separa em funções. E por último, ele vai falar sobre a programação estruturada. Se a gente tiver necessidade de utilizar o goTo, isso daqui, o goTo, deve ser utilizado somente em funções grandes. Em funções pequenas não faz sentido você usar o goTo. Então, por isso que nós devemos optar por funções menores para que o goTo seja desnecessário. Bom, é isso. Esse é o conteúdo que ele fala sobre funções nesse livro aqui. Então, em resumo, nós vimos que as funções devem ser pequenas, elas não devem ter mais do que 150 caracteres por linha no header da função, e que as funções devem ter no máximo 20 linhas. Claro, você pode ter um pouquinho mais, um pouquinho menos, não tem problema nenhum. E que nós devemos evitar funções que tenham mais de 4 parâmetros, devemos evitar também funções que tenham parâmetros de saída, isso é ruim, e que nós devemos trabalhar com exceções. Esse é o resumo do capítulo inteiro. São pequenas dicas que ele deu, mas muito valiosas. Isso já mudou a forma de como eu vejo a criação de funções. E é isso. Eu gostaria de reforçar o pedido para que vocês comentem no vídeo, para engajar ainda mais. Dê o like no vídeo também. Isso daqui vai fazer o YouTube entender que esse conteúdo é importante para as outras pessoas e vai divulgar ainda mais esse conteúdo, desculpa. E é isso. Só lembrando que eu vou deixar o link para o livro na descrição e caso alguém tenha interesse também nesse livro, eu vou deixar o link para ele, tá bom? Então nos vemos na próxima aula, onde nós vamos falar sobre comentários. Um abraço, tchau!